Antes de nós abrirmos a palavra, vamos orar? Oremos. Senhor, nosso Deus, vamos abrir a Tua palavra e queremos te pedir que o Senhor ilumine a nossa mente com o Teu Espírito para compreendermos a verdade e compreender o tempo em que vivemos, em nome de Jesus. Amém. Há um tempo eu falei com um pastor amigo que estava morando na Europa. Ele voltou ao Brasil faz pouco tempo e no ano passado conversei com ele. E na época em que nós conversamos, ele foi convidado a participar de um concílio ecumênico, onde vários líderes religiosos estavam sendo conduzidos para aceitar a condução de uma igreja. E ele começou a falar para esses líderes, pastores, e não, nós podemos unir aquilo que é benéfico para o mundo, mas nós não podemos deixar de seguir as nossas consciências, a nossa verdade. E foram para a reunião. E a reunião foi conduzida por um arcebispo, e nessa reunião, então, ele disse que nós precisamos nos unir, porque o fim está chegando e nós precisamos dar as mãos, somos todos irmãos. E esse pastor adventista disse, sim, nós podemos nos unir, mas nós não podemos perder a nossa liberdade de escolha quanto à nossa adoração. A resposta dele foi, não, nós precisamos nos unir segundo as recomendações do Santo Papa. Depois dessa reunião, ele não foi mais convidado. Isso foi o ano passado. Ele disse-me que na Europa isso já é mais frequente e está cada vez mais forte. Hoje iremos falar sobre o poder da união das igrejas. Há um verso na Bíblia que fala sobre isso, que está no livro de Apocalipse, no capítulo 17, no verso 5. Há uma descrição da grande meretriz aqui de Babilônia, que é uma referência à igreja caída, e no verso 5 diz, na sua frente achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes. Portanto, esse verso nos diz claramente que há uma mãe na qual tem as suas filhas, e essas filhas estão se congregando ao redor desta mãe. Vou pedir ao Clauber que coloque uma imagem de um senhor chamado Henry Kissinger, esse senhor, um senhor simpático. Ele é um político americano e recentemente ele fez a seguinte declaração: quem controla o suprimento de alimentos controla as pessoas. Quem controla o suprimento de alimentos controla as pessoas. Se nós olharmos para o Egito, na época de José, era o faraó que controlava todas as pessoas, porque era ele quem tinha os alimentos. Houve 7 anos de bonança e 7 anos de seca, e somente o Egito tinha alimentos, e ele realmente controlava as pessoas. Mas ele continua dizendo, o Sr. Kissinger, quem controla a energia pode controlar continentes inteiros. Olha só. E aí nós podemos entender porque há tanta luta por essa questão da energia no mundo. E por fim ele diz, quem controla o dinheiro pode controlar o mundo. Interessante. Se você acompanhar, o presidente dos Estados Unidos, Biden, ele está planejando uma nova moeda digital. Isso não somente nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, e chegou ao nosso mundo, ao nosso país. Questão da semana retrasada, eu fui fazer algumas compras, e eu fui pagar a moça, eu posso pagar em dinheiro? Ela me olhou assim, admirada, em dinheiro, falou, pode. Aí eu dei o valor a ela, ela tinha que me dar um troco, ela chamou o rapaz, porque ela não tinha um tostão no caixa. Isso é, hoje nós lidamos com papel digital. Você tem dinheiro, mas você não tem em mãos, você não tem em espécie. Você vai, paga tudo no cartão, Pix, você não tem mais dinheiro. Assim, o mundo inteiro está caminhando para isso. E assim, os
governos vão poder controlar o mundo, porque eles vão poder controlar a sua conta bancária, eles vão controlar naquilo que você pode ou não pode gastar o dinheiro. Eles já fizeram uma experiência nisso em uma Olimpíada na China, assim que o mundo está caminhando a que você pode, um dia para a noite, não ter nenhum dinheiro na sua conta, porque o governo achou que precisa do seu dinheiro, não tem como você lidar contra isso, porque o dinheiro é digital, você só tem o valor na sua conta, ele está lá, sendo administrado por outras pessoas. Ele diz assim: o seu dinheiro será programado pelo governo sobre em que você poderá gastar. Na China, durante as Olimpíadas, vão lançar a moeda digital. É uma ferramenta de vigilância e está disfarçada com um mecanismo de pagamento. Vai permitir ao Banco Central da China examinar o histórico de compras de todos e vão saber no que as pessoas vão poder comprar, ou o que elas compraram, o que deixaram de comprar. Assim que as coisas poderão se encaminhar e o governo ditar sobre o que você poderá gastar ou não gastar o seu dinheiro. Se o governo disser, você não pode dar o seu dinheiro para a igreja, senão você vai preso, você não poderá fazê-lo. Porque eles vão saber se você fizer um Pix para tal entidade, para tal denominação. Assim, caminhamos a passos largos para o fim e para a união de todas as igrejas e também a união do poder civil com o poder religioso. Em Apocalipse 13:17 diz que chegará o tempo que não podemos comprar nem vender, a não ser que nos seja permitido. Há uma outra questão sobre a questão da união das igrejas, que é justamente a questão que está se derrubando a sola Escritura. Martinho Lutero foi quem lutou com esta verdade que somente a Bíblia e só ela é regra de fé. E hoje estão derrubando a Escritura com que ensinamento? Alguém pode me ajudar? Qual ensinamento pelo qual estão derrubando a Escritura? Você pode ter a Bíblia, mas há algo que está caminhando junto com a Bíblia e tem tanto poder quanto a Bíblia. Nós chamaríamos isso de tradição. Hoje a tradição tem tanto peso quanto a Escritura. Hoje está sendo difundido, disseminado e ensinado justamente isso. Johnson, um ex-evangélico, ele diz, as ideias têm consequências, diz Todd Aguilar, diretor de publicações da Catholic Associated Press. Quando você passa 500 anos insistindo que os cristãos podem interpretar a Bíblia por si mesmos, isso muda a forma como o mundo funciona. Eles criticando a ideia de Lutero, porque Lutero dizia que a Bíblia pode ser interpretada por si mesma. Ele diz, quando você passa 500 anos ensinando isso, as pessoas vão acabar acreditando nisso. Ele diz, as pessoas podem fazer as Escrituras parecer apoiar qualquer coisa que seja prejudicial ou perversa a elas, porque elas mesmas interpretam a Bíblia como elas querem. Olha como as coisas são sutis. Então, eles entram com a tradição, dizendo que é a tradição que equilibra esses pensamentos e essa condução da Escritura. Esse senhor Johnson, um ex-evangélico, diz assim, em contraste com os erros gerados pela sola Escritura de Martinho Lutero, mostra como a sabedoria autorizada da Igreja Católica é a chave para interpretar a Bíblia e combater os males do mundo moderno. Interessante. Sola Escritura é colocada por terra, como diz a profecia, que a verdade foi jogada por terra e a tradição é levantada ao nível da Escritura. E assim está dando-se a união desse sistema político religioso no mundo. Clóvis vai colocar um clipe do que está acontecendo nos nossos tempos em Israel, e algo para nós pensarmos como, quando nós olhamos para o mundo, nós podemos ver claramente que o mundo caminha para o fim.
Clauber, por obrigado. Não tem voz? Não? Então aconteceu alguma coisa. Não tem problema, então eu vou comentar. Eles estão dizendo aqui que nos Estados Unidos foi para o Senado um pedido de um senhor para que fosse proibido falar de Cristo lá em Israel. É sobre isso que eles estão falando. E eles acharam isso, pessoas judeus messiânicos se levantaram contra, dizendo que não, assim cada pessoa é livre para ter a sua fé, a sua crença, eles não podem deixar de falar de que Cristo é o Messias. Então, atualmente, em Israel, está para ocorrer essa lei de que não será permitido falar de Cristo, nem falar de suas verdades, da sua volta, ou qualquer ensinamento nesse sentido. É sobre isso que o vídeo fala. A previsão feita pela irmã White, há mais de 100 anos, é muito real sobre o tempo em que vivemos. Ela diz assim: há anos, porém, que as igrejas protestantes se vêm manifestando poderoso e crescente sentimento em favor de uma união baseada em pontos comuns de doutrinas. Para seguir tal união, deve-se necessariamente evitar toda discussão de assuntos em que não estejam todos de acordo. Olha que interessante. Então, se você concorda com o que a igreja mãe apregoa e ensina, você poderá falar. Mas se você não crê, porque todos nós iremos crer, dizem eles, nesta mesma verdade, entre aspas, e se você pensa diferente, você não poderá falar sobre isso. E aí virá o que nós chamamos dos tempos difíceis que estão diante de nós. Qual é a intenção final desta união das igrejas, poder da união das igrejas? A comunhão de todas as igrejas particulares com a igreja de Roma, a condição necessária para que isso aconteça é uma unidade entre todas elas. E aí nós temos uma declaração que diz assim: a igreja romana, tanto na sua praxis como nos textos oficiais, sustenta que a comunhão das igrejas particulares com a igreja de Roma e dos seus bispos, com o bispo de Roma, é um requisito essencial no desígnio de Deus para a comunhão plena e visível de todas as igrejas. Esse é um decreto que saiu recentemente. Outro decreto diz assim: estejam todos os pastores no único pastor e proclamem a voz única do pastor. Ouçam as ovelhas esta voz e sigam seu pastor. Essa é uma declaração papal. Não este ou aquele, mas o único pastor. Apregou em todos ele uma só voz e não haja vozes diversas. Ouçam as ovelhas esta voz purificada de toda divisão, livre de toda heresia. Ellen White escreve: as forças que se unirão contra a verdade e a justiça estão já a operar ativamente e secretamente. E as coisas estão acontecendo. Quando nós sabemos que quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar as mãos ao poder romano e ao espiritismo, nós sabemos então que logo em seguida virá a mudança da Constituição e do fim. Portanto, hoje nós vimos claramente crescer assustadoramente, pelo menos duas coisas no mundo em que vivemos: a imoralidade. Se você não sabe, mas há pouco tempo nós quase não ouvíamos, nós não ouvimos falar de uma igreja para as pessoas que se unissem no mesmo sexo. No Rio de Janeiro já existem 6, apenas neste ano. Cresce de uma forma assustadora. Outra questão é,
pessoas procurando a comunicação com os mortos, querer falar com as pessoas que já partiram, é algo que também está crescendo, não só aqui, mas no mundo. A comunicação com os espíritos invisíveis tem ocorrido e está ocorrendo diante de nós. Esses caminhos nos mostram a união das igrejas e o fim de todas as coisas. Portanto, em meio a tudo isso, haverá um ensinamento que aparentemente será muito bem aceito e ninguém poderá falar contra. Nessa união das igrejas, todas vão se unir nesta questão, que haverá um milênio de paz. E você sabe qual é o fundamento para esse ensinamento? Com base em que eles vão apregoar e sustentar esta verdade, entre aspas, será fundamentada no poder em que eles terão de fazer curas e milagres. Haverá curas e milagres em todas as denominações, baixo o poder dos espíritos, e dirão: chegou o milênio de paz. Quando tudo isso estiver acontecendo, nós então podemos saber que o fim está muito próximo. Assim, segundo Apocalipse 13, 11 a 18, onde diz que a primeira besta, lá uma referência aos Estados Unidos, dará poder à segunda besta, ao poder romano, ao poder papal. Assim se levantará este poder, e todos seguirão a segunda besta e a adorarão, e assim será formada a imagem da besta. Então, o que é formar a imagem da besta? É a união das igrejas protestantes e o poder civil que irá impor a vontade da primeira besta, ou seja, do poder papal. O poder papal hoje está apenas de fora, olhando esta imagem ser formada, onde o poder civil e o poder religioso estão se unindo para que a vontade da segunda besta seja imposta. Quando esta imagem for formada, a única coisa que precisará ser feita é dirigir esses poderes para que a lei dominical seja imposta, e aí o fim chegou. Você sabe, pela inspiração, que a união das igrejas será justamente com esta finalidade, de unir todos sob a mesma bandeira, como diz o Papa. Unir todos sobre esse mesmo ensinamento. E por trás disso estarão os milagres, as curas, estarão a questão do governo conduzindo o mundo, e nós não poderemos fazer absolutamente nada a não ser confiar no Senhor. E assim como Jesus cuidou dos discípulos na destruição de Jerusalém no ano 70, diz a inspiração que nenhum discípulo pereceu na destruição de Jerusalém. Todos foram salvos, todos saíram e Deus os guardou. Quando Deus tirou o seu povo do Egito, nem os animais que eram deles lá ficaram. Todos foram guardados e conduzidos pelo Senhor. Deus irá conduzir o seu povo. Chegará o tempo que nós não teremos dinheiro, não teremos como administrar o nosso dinheiro. E nesse tempo, os anjos irão alimentar os cristãos. Nesse tempo, a nossa fé será totalmente de confiar em Jesus, pois sabemos que, como Ele deu a vida na cruz, Ele jamais nos abandonará, porque Ele disse: eu estarei com vocês até o final dos tempos. O fim caminha a passos largos, mas a nossa confiança e a nossa fé também aumenta conforme o tempo passa. Que Deus nos abençoe, para que sejamos firmes no tempo em que vivemos e nos tempos que virão. Feche seus olhos para nós orarmos. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, todas as coisas caminham para que em breve possamos ver Jesus voltando nas nuvens dos céus. Pai querido, que o Senhor apenas nos dê percepção espiritual para compreendermos como anda o mundo civil, político e o mundo religioso. E através desta visão, que nós possamos compreender o tempo em que vivemos
e confiarmos cada vez mais em Ti, Senhor. Guarda-nos, nós que aqui estamos, os que nos assistem via internet, nossos familiares, nossos irmãos e nossos amigos, em nome de Jesus. Amém.